Página 1, abertura aí da apostila, olha só o que o professor vai nos dizer aqui. A geografia bíblica é de grande valia na elaboração de qualquer estudo bíblico, pois muitas passagens bíblicas de difícil compreensão, quando estudadas à luz da geografia bíblica, se tornam fáceis de serem compreendidas. Os fatos relatados na Bíblia Sagrada falam de várias coisas e de vários ambientes: impérios, reis, cidades, fenômenos da natureza, montes, mares, rios, vales, climas, etc., os quais serviram como palco da revelação divina. Portanto, é tão importante estudar o ambiente bíblico como importante é estudar o conteúdo da Bíblia, pois sem o conhecimento do cenário geográfico do mundo bíblico, o estudante da Bíblia pode cometer erros crassos de interpretação dos relatos bíblicos. E aí, uma das coisas que foi citada na aula passada, e que eu vou relembrar aqui, porque é útil para entendermos qual é o valor. Por que estudar a geografia bíblica? O que eu ganho com isso? Por que eu estou aqui, mesmo cansado do trabalho, eu queria estar em outro lugar, tal? Por que eu estou aqui vendo geografia bíblica? O que isso vai servir para a sua vida? Quando você tem um conhecimento bíblico correto, além de você ter o texto bíblico que você tem que ler todo dia, porque quem não lê a Bíblia é um crente cego, que está sendo guiado pelos outros. Então você tem que ler a Bíblia porque fala acerca da sua fé. Então você tem a leitura, só que somente com a leitura você não tem uma total compreensão do que você está lendo, porque você não estava naquele lugar, você estava naquele momento, não estava na hora dos acontecimentos. Então, com o quadro geográfico que nós vamos te passar aqui, explicando situações políticas, econômicas, climáticas, físicas, tá ok? Com a mudança do quadro das fronteiras, as distâncias, os locais por onde passaram os personagens. Ao você fazer a leitura, aquele mapa mental que você vai construir aqui através dessa comunicação da matéria, vai dar a você todo o palco de onde a coisa aconteceu, de como aconteceu, em que lugar se desenvolveu, tá certo? O ambiente no qual a história se desenrolou. Por exemplo, uma coisa que eu citei aqui na aula passada. Pregam sobre Jonas. Deus deu uma mensagem a Jonas para ir profetizar em Nínive, tá ok? Profetizar uma mensagem, e Jonas se recusou a ir. Ele queria que aquela nação viesse à destruição, porque era uma nação muito violenta. Ele não queria nem correr o risco de que eles se convertessem, se arrependessem e de que Deus retirasse a sentença, ou mesmo de que ele fosse morto por aquela nação ser muito violenta. Então o que ele faz? Ele desce para a faixa litorânea, veja, desce para a faixa litorânea de Israel, a Palestina, apanha um navio para Tarsis. Olha, provavelmente um navio fenício. Apanha um navio para Tarsis. Onde é Tarsis? Você só vai saber com geografia bíblica. Ao começar a viagem, o trajeto para Tarsis, navegando, eles estão dormindo lá no porão do navio, uma grande tempestade apanha eles no caminho. E aí os marinheiros, naquele desespero, lançando as cargas ao mar, pode ser outro, seja bem-vindo, aqui ó, tá na mão. Lançando as cargas, movidos pela religião deles, a crença deles, pode ser outro, tudo bem? Movidos pela religião deles, eles começam a apelar para suas deidades, lançando as cargas ao mar, implorando por misericórdia. Tudo bem? Pode vir, seja bem-vindo. A importância do conhecimento geográfico para você ter uma compreensão melhor, mais detalhada acerca dos textos bíblicos. Então, estava descrevendo aqui a história de Jonas. Ele apanha um navio para Tarsis, é apanhado por uma tempestade. Os marinheiros, tentando salvar suas vidas, atiram as cargas ao mar, começam a clamar a seus deuses, até que descobrem Jonas que está... Pode vir. Aqui, ó. Você, de onde és? Que Deus você serve? Obrigado, hein? E ele diz: eu sou hebreu, sirvo ao Deus verdadeiro. E ele já sabia que aquela tempestade era causada em decorrência dele estar em desobediência com Deus. Então, é ele mesmo que insiste com os marinheiros para que ele fosse lançado ao mar. Sendo ele lançado ao mar, se vocês quiserem virar a cadeira, viu? Porque a imagem vai ser lá. Então, você que sabe. Se quiser ficar assim também, tá livre. Então, sendo ele lançado ao mar, tem bonança da situação, eles prosseguem a viagem. E Jonas, agora onde entra o ponto, onde se você tiver uma falha no conhecimento geográfico, você vai cometer uma grande gafe, tá ok? E em relação a essa também, muitas outras, se você não
buscar conhecimento na matéria que estamos estudando agora. Muitos pregadores, diante desse quadro, no qual é lançado ao mar o grande peixe, né, o catai-mégalo, o grande monstro marinho, não diz necessariamente que seja uma baleia, isso é tradução, diz que é um grande peixe ou um grande monstro marinho. Ele é apanhado por aquele grande monstro marinho, como é dito, né, o catai-mégalo, e ele é vomitado onde? Nas praias de? Sim? Não? Não tem praia, né? Muito bem. Está muito distante da faixa litorânea do Mediterrâneo. Então, quando ele foi vomitado na faixa litorânea do Mediterrâneo, provavelmente no território da Fenícia, ok? Ele teve que fazer ainda um trajeto de pelo menos 3 meses, 3 a 5 meses, para chegar no alto da Mesopotâmia, onde estava o território assírio, a cidade de Nínive e a capital. Então ele foi vomitado na faixa litorânea do Mediterrâneo, provavelmente no território fenício, ok? Então os pregadores geralmente acabam cometendo essa gafe. Ele ia para a Fenícia, foi apanhado pelo monstro marinho, foi vomitado na praia. Aonde? Nínive? Não. Completamente errado. Então esse tipo de erro é ocasionado por deficiências. Deficiência que está sendo sanada. Exatamente. Essas cidades existem hoje ainda? Essas cidades, elas não existem. O sítio delas, que é até atualmente um sítio arqueológico, foram descobertos muito tempo depois, estavam totalmente soterrados. Inclusive foi por isso que durante muito tempo, durante o século XVII, XVIII, as academias da época reputavam a Bíblia por um livro de carochinha, um livro de fábulas. Porque essas cidades bíblicas, Babilônia, né, cidade de Babel, capital da Babilônia, cidade de Nínive, capital da Síria, Ecbátana, da Pérsia, todas essas cidades estavam completamente soterradas. Então, passado um tempo com a queda desses impérios, o interesse político comercial passou para outro eixo, ali acabou empobrecendo muito, as populações que ficaram acabam se mudando para locais, rotas comerciais, né? E muitas das vezes, para reconstruir a sua vila em outro lugar, eles pegavam as pedras dos antigos palácios e faziam aldeias. E aí, muitas das coisas arqueológicas foram descobertas por meio de tijolos onde tinham inscrições que ninguém sabia ler mais. E aí eles iam procurar saber de onde vocês pegaram isso. Nós pegamos daquele lugar. Quando os caras iam cavar, primeiro, totalmente soterrado. Terra, a natureza vai tomando conta, grama, né, vai surgindo ali um pequeno outeiro, que é aquela montanhazinha artificial. Os caras começam a fazer cortes, né, fazer pequenas escavações para ver o que eles têm ali. Aí eles começam a descobrir camadas e camadas de construções antigas. Aí vai descobrindo, vai datando, vai colocando a evolução histórica daquele lugar. Então, Poe-Minibota, que foi um dos primeiros descobridores, foi o descobridor da Assíria, do Palácio de Sargão, inclusive, e outros arqueólogos pioneiros que chegaram na região, eles tinham muito mais fé do que elementos científicos. Eram muito mais movidos pelas narrativas bíblicas que eles criam, ou por narrativas também de povos da região que tinham lendas acerca daqueles povos, daqueles antigos impérios. E aí eles resolveram investigar. Quando eles conseguiram os primeiros sucessos, aí despertou o interesse do Ocidente, que eles começaram a mandar os primeiros artefatos para a Europa, os caras começaram a se interessar, surgiram os grandes museus, as sociedades arqueológicas, e aí investiram dinheiro. Quando investiram dinheiro, eles foram para cima. E aí descobriram a Síria, Babilônia, Suméria, melhoraram a pesquisa do Egito, que já tinha começado na época de Napoleão. Napoleão já tinha buscado alguns artefatos de lá. E veio à tona uma sociedade, um povo, um império inteiro que era totalmente desconhecido da historiografia, da sociologia, das ciências da época e que estava somente na Bíblia Sagrada, que eram os hititas. Os hititas eram mencionados na Bíblia e nenhum campo científico conhecia a história dos hititas. Eles ignoravam totalmente a existência desse império. E aí, quando começaram a pesquisar melhor, descobriram aí em Hattusa, que é perto de Ankara, capital da Turquia atualmente. Então, tudo isso em decorrência do valor da informação bíblica. Veja, a Bíblia não é um livro de biografia, a Bíblia não é um livro de história geral, a Bíblia não é um livro de geografia, ok? Só que quando ela lança a mão de informações destas áreas, ela o faz com responsabilidade. Por isso que sempre nas aulas eu gosto de ressaltar.
Nós temos que respeitar qual é o objetivo da Sagrada Escritura. Eu não posso ir na Saraiva, comprar um livro de física quântica e chegar em casa e procurar uma receita de bolo. Eu estou atentando contra o objetivo do livro, aquilo que ele diz que vai me informar em relação à física quântica. Então eu tenho que buscar esse tipo de informação. Assim também a Bíblia Sagrada se propõe a falar acerca da salvação da humanidade. É o objetivo dela. Então quando ela lança a mão de informações de cunho histórico, de cunho geográfico, de cunho até filosófico, ela o faz visando sempre um conteúdo que seja útil para a salvação do homem, né, que leve o homem a conhecer Deus. Mas quando ela toca nesses assuntos, ela o faz com responsabilidade. Por isso que ela é importante o conhecimento geográfico para valorizar mais essas informações. Vê, então o terceiro parágrafo. Quem lê o trecho de Gênesis 28, 10 a 11, pode facilmente pensar que Jacó chegou a Betel ao entardecer do mesmo dia em que saiu da sua casa em Berseba. Mas quando estudamos esse texto à luz da geografia bíblica, logo constataremos que ele percorreu um trecho de 93 quilômetros, andando por caminhos sinuosos, não tinha estrada asfaltada, então caminhos no meio da terra e da areia, até tem regiões desérticas nessa região, tá? Sinuosos e acidentados. Ora, se Abraão gastou 3 dias para percorrer 73 quilômetros de Berseba a Jerusalém, Jacó não deve ter gasto menos do que isso para chegar de Betel, andando 20 quilômetros a mais. Quanto ao local onde Jonas foi expelido, isso que eu acabei de explicar, quem lê o trecho de Lucas 23, 6 a 11, onde narra o interrogatório de Herodes ao Senhor Jesus, pode facilmente pensar que este Herodes é o mesmo que ordenou a matança das crianças de Belém, mas auxiliado pela geografia bíblica, que fala de política também, geopolítica, né, da região, do local, da época, saberá que houve vários Herodes, houve uma geração, houve uma dinastia de Herodes governando a região, que interrogou o Senhor Jesus e que também mandou degolar João Batista, era filho daquele que intentou assassinar o Senhor Jesus quando criança. Quando lemos o texto de 1 de Reis 17:1, onde relata que o profeta Elias pronunciou juízo de maldição contra o rei Acabe, dizendo que por 3 anos não haveria nem chuva nem orvalho, sem o auxílio da geografia, ficamos sem entender a relevância do orvalho, porque ele diz nem chuva nem orvalho. Se ele faz questão de deixar muito claro que além da cessação da chuva haverá a cessação do orvalho, é porque ele é um elemento importante para o clima, né, da região. E aí você vai entender, por exemplo, que até um salmo bíblico, ele usa características geográficas, como diz assim, ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como o orvalho, né, como o óleo que desce pelas barbas de Arão, e como o orvalho que desce do monte, né, causa ali toda aquela aclimatação, né, aquele conforto na temperatura. E você só vai entender o peso, né, o impacto dessa mensagem, desse salmo, quando você entende o sistema hídrico do Jordão, por exemplo, onde você tem a cadeia de montanha de Golã, que atualmente pertence a Israel, um quebra-pau terrível lá, por causa dessas montanhas, que na verdade eram da Síria, e Israel está dominando a região, está estabelecido militarmente lá. E nessas montanhas de Golã, nesse território de Golã, tem o Monte Hermon. E o Monte Hermon tem mais de 2.000 metros de altura, tá certo? E ele tem geleiras na parte superior dele, chamadas geleiras eternas, constantemente gelado. E o clima que desce, o orvalho, né, a umidade que desce de lá, controla o tempo ali no território que está abaixo, que é geralmente influenciado pelo calor do deserto, o calor e o vento que vem da região da Arábia. Então ele equilibra ali para a coisa não ficar tão seca, né, e tão terrível. Agora pense numa profecia de Elias retirando exatamente esses elementos. Nem chuva, nem orvalho. A coisa ficou apertada, pode falar. Essa questão também da chuva e orvalho fez lembrar o seguinte, que lá no Maranhão, né? Igual a história do professor Raimundo, lá na minha terra, né? Sim. Porque a chuva, ela, quando vem, quando desce, né? As flores, por exemplo, o arroz lá, que é muito cultivado, né? Sim. Só tem o arroz se chuva vier sobre a flor. Então, se não vier a chuva, mas conforme o orvalho, já dá para alguma coisa. A umidade do orvalho. Aquela já umedece a flor.
chegou na flor, ele dá para germinar uma muito interessante, muito bom, muito bom. Aí se não tiver nem outra, aí vai ter falência total da plantio, né? E queima a planta. Muito interessante você ver, as informações aí são importantes, que são do contexto geográfico. A ausência da chuva, ela já, tanto a ausência da chuva quanto o excesso dela, a gente sempre vê nas regiões sul do país, quando acontece muitas chuvas fora do período, os agricultores sempre relatam, né, sobre a ausência, que eles perderam toda a colheita e tudo mais, acabam indo à falência e tudo mais. E isso é de uma estação, às vezes, uma colheita. Imagina você passar 3 anos sem nada. Exatamente, seria com toda a escassez que já tem lá, com rios temporários que precisam da chuva, né? Então, isso a gente falando economicamente, se a gente for falar biologicamente, meu Deus, quanto que isso interfere na vida impacto, humana, né, que isso, pode ser outro, tudo bem? Bem-vindo, tá bom. Você sempre que precisar, você acrescenta, viu? Bióloga, viu? Então vai ter muita informação útil aí para nós. Veja só, conforme vemos, continuando aqui, ó, conforme vemos a geografia bíblica, estou na página 1, viu? Página 1. Conforme vemos, a geografia bíblica nos coloca dentro do cenário onde os acontecimentos históricos se desenvolveram. Ela nos ajuda a localizar, situar e enxergar os lugares onde os fatos aconteceram, com tanta clareza a ponto de nos fazer sentir participantes da história. Insere você dentro desse quadro, né, através da geografia, e você passa a enxergar de outra forma aqueles relatos, aquelas descrições. Você vê com muito mais precisão, né? Portanto, o conhecimento geográfico do mundo bíblico é de muito valor para enriquecer o estudo daqueles que desejam conhecer melhor as revelações de Deus contidas nas sagradas páginas da Bíblia. Inclusive o pregador não, aquele que esteve aí no domingo, antes do pregador, que deu uma pequena saudação bem curta mesmo, lá do Guarulhos, Medeiros de Guarulhos, o pastor José Wellington Júnior. Ele mencionou uma informação relevante dentro da geografia, que é aquela que encara a questão das divisões políticas da Palestina na época de Cristo, entre aquelas religiões administrativas da Judéia, Samaria, Traconídetes, região de Tiberíades, Decápolis, Betfagé, todas essas regiões aí que subdividiam a Palestina em regiões administrativas. E aí, quando ele lê o texto de João, diz que era-lhe necessário passar por Samaria. Essa frase, era necessário passar por Samaria, ela tem todo um peso para João apóstolo, que estava registrando esse momento histórico, porque havia um conflito ali entre os judeus, vamos entender, geopolítica, o conflito entre os judeus e os samaritanos. Esse conflito fazia com que, muitas das vezes, os judeus, ao virem peregrinar em Jerusalém, vindo de regiões norte, principalmente pelas estradas que vinham da região norte, traçando a terra desde norte a sul, teriam que atravessar por dentro do território de Samaria. E eles evitavam isso por causa do conflito político, né, o conflito social que havia entre eles, preconceito, até violência, né, que havia entre judeus e samaritanos. O que eles faziam? Atravessavam o Jordão, tá certo? Para leste, desciam margeando o Jordão por leste e ao sul atravessavam de novo para alcançar Jerusalém, evitando o território samaritano, prolongando a viagem, mas evitando conflitos aí, qualquer tipo de contato com o povo samaritano. Mas para Jesus a coisa é diferente, porque Jesus não evita os conflitos, Jesus não evita os pontos de embate e as situações nas quais ele se deixa disponível para que a mulher tivesse um contato ali com ele, um diálogo, e a partir daquele diálogo ela se convertesse e ela se tornasse ali uma missionária falando acerca do Messias, que ela encontrou no poço de Jacó. Tá certo? Então, interessante que a geografia bíblica nos esclarece aí por que o autor está encarando isso como relevante. Por que João acha relevante dizer isso para nós? Por causa de todo o contexto geográfico também, tá certo? Do momento. Tudo aquilo que eles tinham que fazer, né, geograficamente para escapar e passar por dentro de Samaria. No segundo ponto, que na verdade é o que eu estudei com o pessoal que esteve aqui na primeira aula, que foi segunda-feira retrasada. Segunda-feira passada foi reunião. Segunda-feira retrasada, nós falamos de fértil crescente. Fértil crescente, você tem um mapa aí na sua apostila. Eu também vou passar para você ali na tela. O mapa da sua apostila está te mostrando aí o Oriente Médio, tá?
a região nordeste da África, que é essa ponta aqui, ó, comecinho do Fértil Crescente, pegando a bacia do Nilo, tá certo? Pegando o delta aqui, ó, do Nilo. E ele vai, né, pegando